Amém. Estou vendo ali Marcão e Mariana, amém. Graças a Deus. É assim que se faz. Queridos, esse pastor não tem jeito, né? Nós estamos pedindo, eu pedi assim, as 3 primeiras fileiras, até 4, que desliguem seu celular, porque dá interferência às vezes aqui. Mas não precisa desligar, coloca em modo avião, resolve. Você pode continuar consultando a sua Bíblia aí, se tiver em offline a sua Bíblia, mas colocar em modo avião, porque aí não dá essa interferência que às vezes dá no som. A gente está falando aqui, faz um barulho assim, parece que foi falha da mesa. Não, o circuito aí está batendo, enfim, tá bom? Nesta manhã eu quero convidar a irmã Adelaide, que vai trazer a palavra. Cadê a Adelaide? Foi embora? Ah, está aqui. Adelaide ontem me ligou falando assim: alô, pastores aí. E eu pensei que ela estava longe, não, mas ela estava perto mesmo, sem voz. Aí a gente orou. Hoje ela está com uma voz menor e ela disse: será que eu consigo? Pelo microfone trabalha para nós, né? Então eu posso falar baixinho aqui e o microfone vai falar tudo, porque o microfone foi feito para isso. Vamos orar pela irmã Adelaide, para Deus sustentá-la. Pai, em nome de Jesus, colocamos a tua serva na concha da tua mão direita, Pai, para que tu a uses conforme o teu entendimento e a tua necessidade. Eu sei, Senhor, que ela já preparou, já orou, já estudou, mas o que vale agora é o que o teu Espírito Santo vai dirigi-la da forma que ele vai querer dirigi-la. E que essa palavra seja de bênção para nós. Seja não uma palavra de contemplação, mas uma palavra de ação nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Faça um teste. Deu. Vocês vão ouvir uma voz charmosa, olha só. Dizem que voz rouca é voz charmosa, né? Deixa eu começar bebendo água. Amados, a paz a todos. Queria pedir para projetar o que vai ser o tema da nossa palavra nesta manhã. E essa palavra, ela na realidade, hoje é um dia de contar testemunhos, né? Hoje é um dia da gente estar entregando o nosso jejum de 21 dias e a gente contar, a gente olhar que esses 21 dias não foram dias de dieta. Não de dieta para o nosso físico, né, para modelar o corpo, perder barriga, não. Mas foi uma dieta espiritual, para a gente se alimentar de Deus, da palavra, de uma vida de oração e ter experiências com Ele. E nesses dias, Deus falou muito fortemente comigo. Ele já vinha falando há um tempo, mas nesses dias isso foi tão forte, que quando o pastor perguntou, né, se nós podíamos dar uma palavra, Deus já tinha dito para mim que palavra seria essa. Pode o finito, ilimitado, conhecer o infinito e ilimitado? Como podemos conhecer a Deus? Eu queria que a gente estivesse orando mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que fale a cada um dos nossos corações. Papai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de estar na Tua casa nesta manhã. E muito obrigado, a Deus, pelo privilégio maior de poder ser instrumento Teu, Senhor, nesta manhã, para falar a minha vida e a falar a vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, trabalhe em cada coração, que cada um possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. Nós temos ali 3 textos. Eu queria pedir a ajuda de alguém, de 3 pessoas, para ler Romanos 11, 33, depois alguém leia Salmo 139, 6, e Oséias 6, versículo 3, apenas a parte A. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Como eu posso conhecer esse Deus, cujo conhecimento é tão profundo? O Salmo 139, versículo 6, o salmista responde essa pergunta. Alguém pode ler bem alto para mim? Tal conhecimento para mim é demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Não tenho. É maravilhoso demais. Não tenho como atingir esse entendimento. Mas o próprio Deus, através do profeta Oséias, nos faz um convite. Alguém lê para mim? Ele nos faz um convite. Prossigamos, conhecendo o Senhor. Eu preciso entender, então, o que é esse conhecer. Primeiro porque essa palavra conhecer, ela tem sentido diferente no Ocidente e no Oriente. No Ocidente, quando a gente fala em conhecer, qualquer coisa é conhecer. Eu vi a Vívia, fui apresentada a ela. Você conhece a Vívia? Eu conheço. Acabei de ser apresentada a ela, mas eu digo que eu conheço. Alguém que sabe muito de matemática, conhece todas as fórmulas, ele vai dizer, eu conheço matemática, ele sabe todas as fórmulas, ele sabe tudo de matemática. Quando a palavra conhecer tem um sentido mais fragilizado na área ocidental, a gente não entende muito bem esse conhecer bíblico. Quando a Bíblia fala de conhecer, tem uma palavra hebraica que é yada. E essa palavra, ela tem também vários sentidos. Mas quando ela se refere a Deus, ela tanto pode falar de habilidades, né? Como você saber, conhecer, ter informação a respeito de alguma coisa, o conhecimento de matemática que eu falei, uma habilidade qualquer, mas ela fala também de relacionamento sexual, que tem intimidade. Quando fala de Deus, não está falando de você ter um conhecimento no seu intelecto. Está falando do seu conhecimento na sua alma, com as suas emoções, com o seu querer, com a sua escolha, com o seu prazer em estar com. Então, a coisa mais íntima que existe entre duas pessoas é o relacionamento sexual. E essa é também uma imagem, uma figura do nosso relacionamento com Deus, de intimidade, de prazer em estar com. Então, quando fala de Deus, esse conhecer é algo profundo, não é uma coisa superficial, não é alguém falou de Jesus para você, você conhece Jesus? Conheço. Tem pessoas que elas sabem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu conheço pessoas que têm pós-doutorado, já leram a Bíblia toda, me fala vários versículos bíblicos, às vezes eu nem sei mais onde que está, e a pessoa fala para mim, mas ela não entende nada do que está escrito aqui, porque ela quer conhecer a Deus com o seu intelecto, com o seu conhecimento humano. Ele vai estudar um livro como outro livro qualquer, vai ler, vai saber dizer, mas não vai ter experiência alguma com Deus, não vai ter intimidade com Deus, porque o nosso conhecimento de Deus, ele se dá por revelação. Quando a gente olha para o livro de Gênesis e vê que Deus, todas as tardes, ele ia conversar com o homem, a gente vê como é que Deus teve essa iniciativa, e sempre parte de Deus, sabia? Por isso que a Bíblia diz, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, porque foi Deus quem tomou a iniciativa. Ele quem ia todas as tardes ao jardim procurar pelo homem para conversar com ele, bater papo com ele. Mas tinha uma restrição naquele jardim, era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque este conhecimento de bem e mal é definido somente por Deus. Quando o homem quis comer desse fruto,
Ele desobedeceu a Deus e ele quis ser igual a Deus. Ele queria ter o mesmo conhecimento de Deus. Então, aquele momento que o homem pecou, essa aliança, essa comunhão, essa amizade, esse prazer, ele foi quebrado. Mas Deus tomou a iniciativa de cobrir o pecado do homem. Foi preciso matar um animal, foi preciso sacrifício de sangue, para que aquele homem pudesse ser coberto na sua nudez. Ele estava exposto. Então, a gente vê que quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Deus tinha dito para Adão e para Eva que se eles pecassem, eles morreriam, eles não morreram fisicamente. Mas o que é a morte, no sentido que a Bíblia fala aqui, no início lá em Gênesis? É a morte espiritual, é você estar separado de Deus. Eles perderam a presença, a comunhão, o prazer de estar junto com Deus. E aí, pelo sistema sacrificial, quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vê que Deus ensinou um princípio através daquele sacrifício, que Ele é um Deus santo, um Deus santo. E o homem estava longe dessa santidade. Havia agora uma grande distância. O homem pecador e Deus, um Deus santo. Não podia conviver junto pecado e santidade. Mas como o sacrifício de animais só podia cobrir o pecado, Deus tomou, mais uma vez, a iniciativa. Aliás, essa iniciativa já tinha sido tomada antes da fundação do mundo, porque Deus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, Ele não é pego de surpresa. Então, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido providenciado, o Cordeiro já tinha sido morto, e só muitos anos lá na frente foi manifestada a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Deus não podia mais o homem voltar a ter comunhão com Deus por iniciativa própria, pelo esforço dele. Não tinha como. Então, Deus, Ele agiu de uma forma tão tremenda. Eu estava lendo outro dia sobre um filósofo, que ele era agnóstico, e ele, depois de fazer muitas observações, ele disse que o seguinte: eu nunca vi um pássaro voar fora do espaço. Então, é impossível o que é limitado, o que é finito, penetrar no ilimitado e no infinito. Ele fez essa afirmativa, e essa afirmativa, em parte, ela está certa. Realmente não pode. Eu estava querendo pegar, vou pegar, espero não quebrar, hein? O conteúdo dessa jarra caberia nesse copo? De jeito nenhum. O que ia acontecer? Transbordar, derramar tudo. Mas a água deste copo cabe nessa jarra? Foi isso que esse filósofo, acho que era Herbert, deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui. Acho que não anotei, não. Mas esse cara disse, quando disse isso, que estava certo no primeiro momento, ele esqueceu de que o contrário é possível. Eu não posso, o infinito não pode penetrar, não, o finito não pode penetrar no infinito, mas o infinito pode penetrar no finito. E foi isso que Deus fez. Ele assumiu a forma humana,
Ele encarnou e ele nasceu, fruto do Espírito Santo, com uma virgem. A semente que gerou Jesus era uma semente pura, sem pecado. Era o Espírito Santo. E de uma virgem. Então, este Jesus, que era o próprio Deus, que se fez homem, ele se humilhou a tal ponto, ele desceu da sua glória, para que ele pudesse ser como um de nós, para poder falar conosco, para poder nos resgatar, nos trazer de volta à comunhão com ele. Isso é lindo demais. Este amor, ele é demonstrado, ele é falado por Paulo lá no livro de Efésios. Eu anotei aqui, Efésios 3,18. Pode botar aqui para mim, projetar aqui para mim? Efésios 3,18. Ele diz que esse amor é alto, diz que ele é profundo e diz que ele é... Você viu o desenho que formou? Alto, profundo e extenso. Esse é o amor de Deus, historificado ali na cruz. Foi lá na cruz que Jesus verteu o seu sangue. Ele assumiu os nossos pecados, pagou a nossa dívida, nos resgatou, nos trouxe de volta, nos deu a possibilidade de voltarmos à comunhão com o nosso Pai. Amém? Então, quando eu era criança, não vou cantar, podem ficar tranquilos, eu não vou cantar. Mas quando eu era criança, eu aprendi um corinho. Talvez alguns que sejam tão jovens quanto eu se lembrem, que dizia assim: o amor de Jesus é maravilhoso. Olha eu cantando. O amor de Jesus é maravilhoso, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível. A sua extensão é incomparável. Sim, ó, que grande amor. Então, é lindo quando você percebe, esse amor, ele não foi um amor apenas de palavras. Quantas pessoas, né, hoje mesmo a gente estava conversando de pessoa que estava decepcionada, não queria se casar, porque achava que casamento não era boa coisa. Não viu nada de sentimento, nada de... E quantas pessoas, às vezes, se casam, né? Prometem tantas coisas, não, porque eu amo, eu faço, eu aconteço. Aí, depois, o tempo passa, e a coisa vai ficando fria, e aí a pessoa já não é mais capaz de cumprir aquelas promessas feitas. E a gente fica decepcionado. Então, o amor de Deus, não foi amor de palavras. Foi um amor que ele entrou para a história, ele foi historificado lá na cruz. É um fato que ninguém pode negar. É um amor provado, é um amor comprovado, é um amor que resgata. É um amor que foi capaz de dar o seu único filho pela minha vida, pela sua vida. Amém? Agora, quando eu olho para essa grandeza de Deus, quando eu vejo, eu leio o Salmo 139, eu leio o Salmo 145, eu leio principalmente o livro de Salmos, que fala, os salmistas todos engrandecem a pessoa de Deus. O próprio Davi diz, olha, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir, não tem mesmo como atingir. Então, a gente está diante de duas situações. Ou a gente diz, é impossível conhecer a Deus, então desisto, fico frustrado. Ou eu sou instigado, eu quero ver o quanto eu posso conhecer desse Deus, porque Ele me convida a conhecê-lo e a prosseguir em conhecê-lo. Se Ele diz que é para eu prosseguir, é porque eu posso conhecer mais intimamente. Então, eu quero meditar nessa manhã sobre essa possibilidade
de nós conhecermos a Deus, não na sua plenitude, porque já vimos que somos finitos, ilimitados, e que Ele é infinito, ilimitado, eterno. Então, não tem como eu conhecer plenamente. Meu conhecimento vai caber aqui, mas o dele não vai caber ali. Mas eu posso, cada dia, conhecendo, até transbordar. E esse transbordar, ele pode ser contínuo, nunca mais parar. Mas depende de mim, de você, de querer conhecer esse Deus, de querer ter experiência com Ele, de querer essa intimidade com Ele, porque eu quero te dizer uma coisa, Ele quer, e Ele provou isso, quando tomou a iniciativa de nos trazer de volta, de nos resgatar, aleluia. Então, conhecer a Deus, a gente viu que é diferente de saber sobre Deus. Você pode saber sobre Deus como aquele meu colega conhece a Bíblia toda, lê vários livros sobre Deus, e isso não faz nenhuma diferença na vida dele. Ou você pode conhecer de experimentar, de ter experiências com Ele. E como Jó, que antes dizia que o conhecimento de Deus era apenas sussurros, ele agora diz, os meus olhos não podiam antes contemplar Deus, eu não conhecia esse Deus, só de ouvir falar. Mas agora eu contemplo, eu vejo, eu sei quem Ele é. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso, eu sei, ele não falava porque alguém tinha dito para ele, mas ele sabia por experiência quem era o Deus a quem ele servia. E é isso que Deus quer de nós, saber as coisas de Deus, estudar teologia, ler vários livros sobre Deus, mas não ter a sua vida transformada, não tem valor nenhum. Porque naquele dia, muitas dessas pessoas que vivem assim, no último dia, quando chegar o juízo, elas vão dizer para o Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Ele vai dizer, eu não vos conheço. É o conhecer bíblico. Eu não tenho intimidade com você, você nunca teve intimidade comigo. É desse conhecer que Deus está falando. Porque Deus te conhece, claro que Ele te conhece, Ele te criou. Mas Ele está dizendo, olha, o que tenho eu contigo? Você pode fazer tudo certinho, tudo direitinho, religiosamente, e naquele dia receber essa palavra, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou você pode, a cada dia, ir experimentando mais e mais de Deus, fazendo as coisas para Deus, porque você escolhe isso, você quer isso, você reconhece que Ele é a razão do nosso viver. Sem Ele, a vida é sem graça, a vida perde o sentido, porque Ele é a própria vida, Ele é o próprio amor, Ele é tudo que nós necessitamos. Então, nós precisamos conhecê-lo, para que nós possamos viver essas experiências com Ele e ter uma vida abundante. Abundante. A gente quer, às vezes, ter a vida abundante, mas não quer ter o compromisso com Deus, não quer ter essa intimidade com Ele. O homem, então, por si só, nunca poderia conhecer a Deus, somente através da revelação. E Deus, Ele se revelou a nós de 4 maneiras, pelo menos, que eu pude pensar. Ele se revelou através da criação, porque o Salmo 19 diz isso, né, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a criação me mostra, me fala desse Deus, fala de quão grande Ele é. Quando eu olho para o espaço e vejo a quantidade de planetas, cometas, estrelas, e olho para o livro de Isaías, no capítulo 40, quando ele diz que esse Deus é tão grande que Ele pega todas as águas que existem na concha da sua mão. Olha que tremendo, quão grande é esse Deus. Diz que cada estrela, que são bilhões e bilhões e bilhões delas, são seu exército,
e Ele conhece cada uma e as chama pelo nome. Então, esse Deus tão grandioso, como eu posso conhecê-lo? Mas Ele se revela através da sua criação. Ele também se revela através da nossa consciência. Cada um de nós, mesmo que não saiba quem é Deus, a gente tem dentro de si uma consciência que nos mostra, que nos acusa do certo, do errado. Então, a nossa consciência, como está lá em Romanos 2, versículos 14 e 15, também é uma forma de nós conhecermos a Deus. E Deus se revelou através da sua palavra. E essa sua palavra, ela foi encarnada, porque o livro de João, no capítulo 1, o evangelista diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Aleluia! Tchananamamaraias, esse é o Deus tremendo. E aí, a palavra dele nos mostra que ele é o ponto culminante. Jesus se revelou através do seu próprio Filho. E lá em João 1,18, nós temos também Filipenses 2, de 6 a 8, e Hebreus 1, de 1 a 3. Eu queria que fosse projetado Filipenses 2, de 6 a 8, e Hebreus 1, de 1 a 3. Esses dois textos falam claramente de que Jesus é a própria imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação do nosso Deus, da glória de Deus. Quando Jesus estava falando do Pai a respeito com os seus discípulos, Filipe perguntou a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai nos bastar. E ele disse: mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você não me conhece? Eu e o Pai somos um. Ele era Deus, ele era a encarnação do próprio Deus. Ele era o Deus revelado. Olha como Deus nos amou e nos achou tão importantes para Ele, a ponto de fazer isso, se humilhar, descer da sua glória e se tornar como um de nós, sujeito às mesmas coisas que nós, mas fazendo uma escolha diferente, não pecar. Então, eu quero dizer para você que, apesar de nós não podermos conhecer a Deus plenamente, nós podemos conhecê-lo verdadeiramente. E mais do que isso, nós somos instigados pelo próprio Deus a conhecê-lo, a prosseguir em conhecê-lo. Ele não nos chama apenas para ter um conhecimento superficial, mas Ele nos chama para um relacionamento íntimo, para um conhecimento profundo. E essa palavra estava no meu coração e na minha mente todo o tempo. Conhece-me mais. Eu quero que você me conheça mais. Isso foi tão forte dentro de mim. E quando eu pensei numa palavra, Deus confirmou no meu coração: fala para a minha igreja que eu quero que me conheçam mais, mais e mais. Choreraramaia. Esse conhecimento pessoal é uma experiência que cada um de nós tem. Se você olhar na Bíblia, por exemplo, Abraão, ele conheceu a Deus num momento de grande aflição, e ele viu que esse Deus era um Deus que provê. Ele disse assim: esse é Jeová Jirê. Porque quando estava ali o seu filho Isaque para ser sacrificado, o Senhor providenciou um cordeiro. E ele disse: Jeová Jirê, meu Deus provedor. Deus é o Deus que nos provê. Quantos de nós já não teve essa experiência de que Deus é um Deus que provê nos momentos mais difíceis da nossa vida? Quando você anda mais um pouquinho, principalmente no livro de Gênesis, quando Abraão decidiu, junto com Sara, apressar os planos de Deus, porque já estava tanto tempo passado e o filho da promessa não nascia, Sara teve a brilhante ideia de dar uma ajudinha a Deus e ofereceu a sua escrava Agar para que o seu marido, Abraão, pudesse coabitar com ela e gerar filhos através dela. E assim os dois entraram em acordo e fizeram. Foi um desastre. Logo depois, a própria Sara
expulsou, humilhou aquela serva, e ela saiu correndo da casa de Sara, foi para o deserto, e lá, chorando, triste, humilhada, ela conheceu o Deus El Roi, o Deus que me vê. Quantos de nós não tivemos essa experiência que Deus é um Deus que nos vê? Às vezes a gente pensa que Ele está longe, e Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Em momento nenhum Ele nos deixa. Ele está nos vendo. Ele é o Deus que nos vê. E ela pôde voltar para casa da sua senhora, porque Deus era o Deus que estava vendo e fez a ela uma promessa de que o filho dela seria também de uma grande nação. E hoje a gente vê, né, a briga lá no Oriente de Israel com as outras nações por causa desse pacto aí de Sara com Abraão, querendo apressar a hora de Deus. Deus tem a hora certa de todas as coisas. Às vezes a gente pensa que está demorando, mas não está demorando. Deus está trabalhando a nosso favor. Ele está querendo nos dar na hora certa. Ele está nos preparando para receber. E que a gente tenha, no momento de receber, a maturidade de lidar com aquilo que Ele está nos dando, com aquele presente que Ele está nos dando. A gente, às vezes, não sabe dar valor, porque recebe a pressa, quer receber antes do tempo. Moisés. Você entra no livro de Êxodo, aí você vê Moisés. Quando o povo sai do Egito e vão pelo deserto, há um momento em que eles param. O povo estava com sede e não tinha água. Deixa eu beber água por causa disso. O povo estava com sede, e aí o Senhor ele pediu para ferir a rocha, que sairia água. Moisés foi destemperado nessa hora, já estava irritado com aquele povo, que só sabia murmurar, e feriu a rocha 2 vezes. Aquela rocha representava Jesus, e Jesus não ia ser ferido 2 vezes. Foi de uma vez por todas, uma única vez e para sempre, amém? Então, ele conheceu ali naquela hora o Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que torna as águas amargas em águas doces, o Senhor que sara as nossas feridas, o Senhor que cura as nossas enfermidades. Mas na frente, quando eles tiveram que lutar contra os amalequitas, Josué estava no comando do exército e Moisés estava lá no monte orando. Quando Moisés levantava os braços, o povo ganhava a batalha. Quando ele ficava cansado e baixava os braços, eles perdiam a batalha. Então, Arão e Ur, eles viram: nós temos que sustentar os braços de Moisés. Então, pegaram uma pedra, sentaram Moisés e ficou cada um sustentando os braços de Moisés. E eles tiveram vitória sobre os amalequitas. Então, nessa hora, Moisés conheceu o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que é a nossa vitória. Aleluia! Depois você vai lá no livro de Juízes e você vê um personagem que eu gosto muito, que é Gideão. Gideão, ele estava malhando o trigo ali com medo dos midianitas, malhando o trigo fora do lugar de malhar trigo. Ele estava onde se espremiam uvas, porque ele estava se escondendo para que os midianitas não viessem roubar o seu trigo. Então, nesse lugar, o anjo do Senhor falou com ele e chamou ele de homem valente. E disse para ele ir na força. Quando ele falou: Senhor, cadê aquele Deus que os meus pais contam a história, que livrou, que fez, que aconteceu? Ele disse: olha, vai nessa tua força. Que força? A força que o Senhor estava dando a ele. E ele pôde conhecer, e ele teve um medo de morrer, porque ele se tocou. Eu vi a Deus, eu vi o anjo do Senhor, e agora eu vou morrer. Porque ninguém podia ver a Deus que morria. Mas Deus disse para ele assim: fica em paz, você vai viver, você não vai morrer. Ele conheceu o Jeová Shalom, o Senhor que dá paz, o Senhor que tira todo medo. Davi conheceu o Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor,
por isso de nada eu vou ter falta. Isaías então tem várias experiências com Deus, mas eu queria destacar o Deus Elion, o Deus que é maior que tudo, o Deus que pode tudo, o Deus que não tem outro igual. Aleluia, porque Ele é único. Aleluia. E por fim, eu queria falar de 2 personagens. Jeremias, quando profetizou contra a casa de Judá, e mostrou que ele era o Jeová Tsequenu. Jeová Tsequenu quer dizer: o Senhor é a nossa justiça. Às vezes nós estamos nos sentindo tão injustiçados e pensamos que não tem nada acontecendo. Alguém fala assim: como é que essa pessoa foi tão má, morreu e não aconteceu nada com ela? Nem sabe que tem um inferno lá esperando por ela. E outros acham: como é que pode? Fez tanta coisa errada na vida, agora é crente, agora diz que está salvo. A glória a Deus, porque o sangue de Jesus, ele não só cobre, não. O sangue de Jesus, ele remove, ele tira o pecado. Aleluia! Então, quando você recebe o amor de Jesus, quando você reconhece o sacrifício que ele fez ali na cruz por você, os seus pecados são todos apagados. Sumiu, tomou doril. O sangue de Jesus apagou. Então, ele é a nossa justiça, é ele quem nos justifica. Agora tem um personagem, Ezequiel, e que tem um texto, são os 2 últimos capítulos desse livro. Eu não podia lê-lo aqui, porque eu teria que ler o capítulo 47 e o capítulo 48, para vocês entenderem. Mas eu vou falar rapidinho. Quando ele fala das águas purificadoras, quando o Senhor o leva para atravessar e ir para o outro lado da margem, ele ia medir, porque ele estava fazendo a distribuição, medindo ali o espaço lá das 12 tribos de Israel. E quando ele começou, tinha um grande rio, e ele começou a entrar nesse rio. As águas, dizem lá, que vinham nos artelhos, depois vinha no joelho, depois ele foi entrando mais um pouquinho, veio na cintura, depois já foi nos seus lombos, e aí ele disse que ele já não podia mais continuar, porque era muito profundo. Ele teve que nadar, ele teve que mergulhar. E é esse o convite de Deus nessa manhã. Deus não quer que você fique com água nos artelhos. Deus não quer que você tenha um conhecimento superficial de Deus. Ele não quer que você apenas o receba como Senhor e Salvador e pronto, acabou, não precisa mais nada. Não, esse conhecimento é muito raso, é muito pequeno. Deus tem muito mais. Quando as águas estão nos joelhos, você está tendo aquele que eu falei quando estava iniciando, que é aquele comportamento muito religioso. Você vem para a igreja, você lê a Bíblia na igreja, em casa não tem tempo. Orar também não tem tempo. Mas você vem religiosamente para a igreja. Então, você está, de alguma forma, envolvido com as coisas de Deus, mas você não sabe muito de Deus. Essa água está no joelho. A água na cintura. Na cintura, fala do seu esforço. O esforço que você tem feito para conhecer a Deus. Mas você chega num momento que você fica com medo de ir além. O que Deus vai querer de mim? Quantos têm essa experiência? Água na cintura. Deus não está bom assim, não, Deus? Eu já te conheço bastante. Eu já te conheço bastante, Deus. Já tive experiências contigo. Mas Ele diz assim: eu quero te levar além. E às vezes a gente canta: leva-me além. Mas às vezes a gente não sabe o que está pedindo. Porque para você ter esse conhecimento além, você tem que jogar fora o medo. Não pode ficar com medo de ficar afogado. Sabe por quê? Você não vai se afogar. Ainda que você não saiba nadar.
O Espírito está com você. Ele nada com você, por você, e Ele te leva. Porque Ele quer ter essa intimidade comigo e com você. Então, todas as desculpas que a gente quiser dar, Ele põe por terra. Ele vai dizer, você quer? Era essa pergunta que Deus estava me fazendo. E eu queria compartilhar com vocês. Porque Deus quer. Deus quer que a gente esteja completamente submerso. Porque quando você já não pode mais caminhar nas águas, e na cintura você já tem dificuldade de caminhar na água. Eu já tentei fugir de uma pessoa me perseguindo na praia, e eu queria correr e não saía quase do lugar. Aí a pessoa foi por baixo da água e nadando. Num instantinho chegou perto de mim. Graças a Deus eu tinha umas unhas que não tinham mais tamanho, parecia a unha de gavião. Eu só fiz isso. Água salgada nas costas sangrando, ele teve que sair correndo da água, né? Mas quanta dificuldade a gente tem quando a água está na cintura para andar na água. Ela é muito pesada. Então, nessa ocasião, Ezequiel pôde conhecer o Jeová Chamar, o Deus que está presente em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as fases. Quando você o conhece apenas superficialmente, quando você tem um conhecimento um pouquinho maior, quando você já está mais comprometido com Ele, mas está com medo de ir adiante, medo de se afogar, medo do que Ele vai requerer de você, aí Ele te leva a nadar. E o que o Senhor quer falar nessa manhã comigo e com você é: confia em mim, prossiga em me conhecer, continua me conhecendo, porque eu tenho mais para você. Não se conforme com uma vida cristã medíocre, não se conforme. Essa palavra foi muito mais confirmada ainda no meu coração, porque o meu genro, por um acaso, me ligou, e ele foi falar de um sonho que ele teve, e falava de águas, e falava de fundo do mar, e ele falou assim: minha sogra, você lembra de 2 brasileiros que estavam no tsunami lá da Indonésia? Eu falei assim: não ouvi essa história, não. Ele: pois é, você sabe que houve um tsunami, né? Eu falei: sei, a minha colega que esteve aqui, a Denise, lá da Alemanha, ela estava indo para a Indonésia com o marido. Na última hora, elas resolveram ir para outro lugar, foram para a Grécia, sei lá para onde foram. E aí, depois, ela ficou vendo o livramento que Deus tinha dado. E aquele tsunami tem filme e tudo a respeito daquele episódio. Ele disse assim: pois é, minha sogra, você sabia que no fundo do oceano, que o problema todo do tsunami só acontece na superfície? E que lá no final, lá embaixo no oceano, eles estavam fazendo pesquisas, mergulhando, e eles só sentiram um leve abalo, um leve tremor. Quando eles subiram, eles viram a destruição. Você entende agora por que Deus quer te levar mais fundo? Na superfície, você está sujeito a muito sofrimento, a transtornos, a perdas, porque você está numa região que ela tem de Deus, mas também tem do inferno, porque nós estamos vivendo aqui, olha, tem a potestade do ar, os demônios estão agindo aqui na superfície, Deus está agindo também, mas você está num confronto. Então, se você tem um conhecimento superficial, se você está vivendo só na superfície, você pode ser abalado, você pode ser destruído. Mas, se você tem um relacionamento profundo, você não vai ser abalado. É isso que a Bíblia fala, que eu e você somos como um monte de Sião, que não se abala. Não se abala. Aleluia! É essa vida que Deus quer para mim e para você. É essa vida abundante que Ele fala. É a vida que você vai ter, sim.
Muitas percalços, porque para você chegar até o fundo do mar, você nada bastante, você tem que estar bem equipado, você tem toda uma parafernália para você poder estar lá. Então, para você também ter esse conhecimento profundo de Deus, e não ser abalado, viver as maravilhas de Deus, viver as promessas de Deus, viver a vida abundante, viver a vida que você pediu a Deus, é só nesse conhecimento profundo. Por isso que Ele te diz, e diz para mim, vem, prossegue me conhecer, eu quero me revelar mais e mais a você. Talvez você, como Abraão, como Moisés, como Davi, vai descobrir um Jeová, todo seu, todo pessoal, de uma situação que ninguém mais vai estar vivendo, só você. E você vai poder dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.